tarde! Na aula de hoje nós vamos dar início à unidade 4. E o título da nossa unidade é A Matemática e a Língua Portuguesa. E aí você pode pensar, nossa, prof, o que tem a ver português com matemática? Quando nós estudamos, nós sempre separamos essas duas disciplinas. Mas agora, neste momento, nós vamos unir, né? Vamos perceber que a português e matemática estão aí interligados, podem estar relacionados. Dependendo do tipo de texto que você encontrar, você vai se deparar com conhecimentos da língua portuguesa e conhecimentos matemáticos. Você vai precisar desses conhecimentos, na verdade, para desenvolver as atividades, tá bom? Então, olha lá, pegue o seu livro na página 108 e observe atentamente. Aqui você vai encontrar, olha, diferentes informações. Então, você percebe aqui, ó, desse lado, né? Uma pessoa, ela está com um lápis e ela está aqui com um notebook. E aqui nós vemos uma informação. E essa informação está em um gráfico. E aí você pode me perguntar, para que serve um gráfico? O gráfico, ele organiza as informações para que fique mais claro, para que eu possa compreender melhor. Então aqui, olha, se eu não tivesse conhecimento da língua portuguesa, eu conseguiria desenvolver essas atividades ou saber o que estava sendo retratado aqui? Não, acertou mesmo, não poderia. Agora, se eu não tivesse somente o conhecimento de português e não tivesse conhecimento matemático, eu conseguiria compreender as informações? Também não. Então eu precisaria dos dois tipos de conhecimentos para desenvolver essa atividade. Você vai perceber que esse gráfico ele é diferente. Ele não é um gráfico que está 1, 2, 3, mas é um gráfico que conta-se de 5 em 5. E você tem que prestar bastante atenção nos gráficos para perceber a quantidade que está sendo mostrada aqui. Então, olha, se é de 1 em 1, se é de 2 em 2, se é de 3 em 3, nesse caso é de 5 em 5, tá bom? E aí faz toda a diferença na hora de preencher um gráfico, saber a quantidade certa que está sendo colocada, tá bom? Então você vai realizar a leitura e responder aqui essas perguntas. Quais elementos da imagem lembram conteúdos de matemática que você estudou? Quais elementos? O que você observa e você lembra? Isso é matemática, claro, obviamente é matemática. E o que você olha e lembra de conteúdos de língua portuguesa? E você fala, nossa, eu estou no livro correto? E aí você, não, olha, é livro de matemática, né? E às vezes você estranha e fala, será que era português? Né? Então, quais elementos tem aqui que você estudou em português? Tá? Lembra da língua portuguesa? O que é preciso para compreender uma pesquisa como essa? Então, é preciso conhecimento de matemática e conhecimento de português também, tá bom? Então você vai na página 110 e vai realizar a leitura desse texto. Olha aqui, uma página de internet. História dos Jogos Paralímpicos, né? Então você vai ler esse texto e observar que existem aqui diversos números, né? Então você precisa do conhecimento matemático. E também, né, a leitura envolve português, tá bom? Então você vai realizar a leitura, tá? Para responder essas questões. Quando você olha essas questões de interpretação, o que você pensa? É português, mas não é matemática. É isso que nós vamos perceber, essa relação que há entre português e matemática. Então você vai ler para compreender e interpretar esse texto, tá bom? Então olha só, seria possível compreender esse texto sem conhecimentos da língua portuguesa? Por quê? Então, responda aí, por que não seria possível compreender? Seria possível compreender esse texto sem conhecimentos de matemática? Por quê? Que atletas podem praticar os Jogos Paralímpicos? Então, a informação estará lá no texto, tá bom? Aqui também essas 3 perguntas, o ano em que foram realizadas, você vai olhar lá também, que você vai encontrar. A quantidade de atletas na questão 5, tá? Participantes em 1960 e em 2016 você vai encontrar também no texto da página anterior. A questão 6,
quantidade de atletas de 2016 é pelo menos quantas vezes maior que a de 1960? Quantas vezes maior, tá? Então você vai pensar um pouquinho essa relação de quantidade, tá bom? É uma vez maior, são duas vezes maior, né? Então esse número é maior quantas vezes? É isso que você vai olhar aqui na questão 6, tá bom? Então você pode pensar aí no número, né? E ir somando para lembrar, para saber, tá ok? Na página 112, você vai observar aqui 5 atletas brasileiros que mais conquistaram medalhas em Jogos Paralímpicos. Tá? Então observe, leia, né, as legendas, tá? Que tem o nome deles e a modalidade de esportes que eles praticaram, né? E foram campeões, tá bom? Aqui você vai observar essa tabela, tá? E nessa tabela contém informações. E essas informações, né, elas requerem de você conhecimentos matemáticos e conhecimentos da língua portuguesa também. E aí você vai responder as perguntas de acordo com a tabela e de acordo com as imagens aqui que você observou, tá ok? Página 114, também bem parecido, você vai interpretar textos, tabelas e gráficos. Nós vamos começar a introduzir esses assuntos de uma maneira um pouco mais aprofundada, tá ok? Então você vai ler o texto, observar a tabela para responder as questões. Observar o gráfico também, tá? Então nós temos um texto que pode ser transformado em tabela, facilitando assim a visibilidade, a organização das ideias, e também podemos transformar em gráfico, né? Então também conseguimos organizar através de um gráfico, fica mais visível, mais fácil de encontrar a informação, tá? E aqui na questão número 1 você vai colocar V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Leia cada uma atentamente, se necessário, releia o texto, tá? Não tem problema reler o texto. Se você está com dúvida, volte no texto quantas vezes for necessária para que você consiga compreender melhor, tá bom? Página 116, aqui também tem um gráfico, olha, para você desenvolver as atividades. O número de consultas mensais realizadas em 2006 por um posto de saúde está representado no gráfico abaixo. Em quantos meses foram realizadas mais de 1.200 consultas? Então você vai olhar aqui, ó, os valores que estão ao lado, tá bom? Do gráfico. E observar também o tamanho da barrinha que está da coluna que está subindo, tá bom? Então você vai olhar, né, e ver conseguir ver a quantidade aí aproximada, tá bom? E aí você vai marcar um X na resposta correta. Fazendo uma pesquisa estatística, para você fazer essa pesquisa? Não, é para você ler. Uma professora, ela fez, né, uma reunião, ou uma pesquisa, desculpe. Tá? Então, quando o assunto é leitura, é comum que haja diferentes preferências, não é? Para conhecer a opinião dos alunos do terceiro ano, a professora Lúcia, na aula de língua portuguesa, resolveu fazer uma pesquisa. Observe as etapas dessa pesquisa. Então, olha só, ela fez a pesquisa na aula de língua portuguesa para saber sobre leitura. Mas quando ela organiza isso, se ela for organizar isso em uma tabela, ela vai usar os conhecimentos da matemática, né, para organizar essas informações. Então, ela distribuiu o questionário para os alunos e depois ela coletou os dados e anotou os resultados, tá bom? Então, aqui estão os resultados das histórias que os alunos mais gostam. Agora é a sua vez, você vai responder as questões sobre essa pesquisa que a professora Lúcia fez, tá bom? Então você vai responder sobre o que é a pesquisa, né? Isso você já sabe, né? Porque você já leu ali acima. Os alunos que participaram da pesquisa pertencem a qual ano escolar? Então tá bem simples aí de se responder, né? E aí, na próxima aula nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre tabelas, tá? E aí, nessa aula, você vai fazer até essa página aqui, página 117, tá bom? Qualquer dúvida, a Pro está à sua disposição. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!